Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Trajeto Portugal, o canal do brasileiro europeu em Portugal. Você sempre teve vontade de morar na Europa? Você sabia que mudar com sua cidadania europeia para Portugal é fácil, mas não é simples? Como assim? Me acompanhe que depois da vinheta eu vou te contar tudo. Olá, meu brasileiro! O cenário de hoje é o Castelo de Óbidos, que fica no Concelho de Óbidos, no distrito de Leiria. É um monumento medieval construído por volta do ano de 1150 e é possível caminhar sobre suas muralhas, que cercam a cidade e que tem vistas belíssimas da vila. Aqui uma outra foto dessa imponente muralha. Demais, né? No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o processo de mudança para Portugal, com sua cidadania europeia. Quem nunca passou por essa situação? Está conversando com uma pessoa que descobre que você tem a cidadania da União Europeia. Quer dizer, você tem uma dupla nacionalidade, brasileira de algum país da Europa. E de repente a pessoa fala assim, mas o que você ainda está fazendo aqui? Ou pior, né? Fala assim, se eu fosse você, já estaria na Europa há muito tempo. É simples, né? Simplesmente você tem um passaporte europeu, a pessoa pressupõe que você pode pegar o passaporte e ir embora. É fácil, mas não é simples. Fácil mas não é simples. E de fato não é difícil. Se você, como euro-brasileiro, tem direito de morar em qualquer país da União Europeia, você pode simplesmente ir e morar. Mas você sabe o que tem que fazer. Então, se do momento que você decidiu morar na Europa, ou em Portugal, por exemplo, qualquer país da Europa, e você sabe os passos que tem que tomar desse momento da decisão até o momento do último documento que você vai tirar, quando você estiver morando, o necessário para estar morando, ou fixando a sua residência, aí não tem grande dificuldade, de fato. Mas nesse meio tempo aí, quer dizer, nesse intervalo entre a decisão e a fixação da residência, tem várias questões relacionadas à saúde, escola, trabalho, documentos previdência e por aí vai. Então, se você tem esse domínio, quer dizer, você executa sem maiores problemas. Mas não é simples, é bem complexo. São muitos passos aí, do momento da decisão até você chegar por cá, né? Então, eu posso dizer que é fácil, mas não é simples. E outra coisa, quer dizer, você tem o domínio da língua do país que você pretende mudar? Imagine mudar para um país apenas arranhando a língua, quer dizer, sem influência. Se você estiver mudando, se não for como aposentado, já estiver recebendo uma renda, por exemplo, será que vai ser tranquilo arranjar um emprego no outro país sem dominar a língua? Falando em renda, você está se mudando com recursos suficientes para se manter até arranjar um emprego? Ou você tem renda suficiente para não se preocupar com isso? Então, o processo de mudança, de fato, não começa no aeroporto. Ele começa bem antes disso, na decisão sobre essas questões. E vou colocar uma situação para pensar. Imagine que você está indo para outro país sem dominar a língua. Se você não tem recursos suficientes para aprender essa língua, quer dizer, para se manter no país até aprender essa língua, então você está indo sem a língua e sem recursos. Será que é a mesma opção? Eu defendo que poucas pessoas conseguem escalar um prédio de uma só vez. A maioria tem que, de fato, ir subindo aí andar por andar, ou degrau por degrau, até chegar ao topo. E se você tem vontade mesmo de morar na Europa, não domina outra língua e tem recursos limitados, talvez uma boa opção seja Portugal. Você já pensou nisso? Mas claro que a língua portuguesa no Brasil e em Portugal tem as suas diferenças, as suas particularidades, mas você consegue ser entendido e entender bem, sem grandes dificuldades. Também é impressionante, você fica com o ouvido aguçado. Com pouco tempo no dia a dia, você começa a compreender com muito mais facilidade, apesar da diferença da entonação, da velocidade do falar, né? do português em relação ao Brasil, ao brasileiro. Mas isso logo você supera e vida que segue. E ao mesmo tempo, né, Portugal ele tem dos menores custos de vida da Europa. É um país que você consegue aí, talvez morar com mais facilidade. Aqui pode aprender a língua do país se você deseja sair daqui posteriormente. Você consegue aprender a língua do país que você quer
morar aqui, né? E ao mesmo tempo capitalizar, e juntando algum recurso aí em euro para poder mudar futuramente, se for o seu desejo, né? Então Portugal pode ser uma boa opção. Conforme falei neste vídeo aqui, eu contei um pouco da minha história e falei o porquê de criar este canal. Eu tenho cidadania alemã e por um tempo fiz o alemão, mas digamos assim que eu não sou muito fluente. E quando eu consegui a nacionalidade alemã, quer dizer, veio um euro brasileiro, eu desde novo sempre quis morar na Europa, né? Sempre tive vontade, mais especificamente na Alemanha. Mas além da barreira da língua, que é uma língua difícil, tinha a questão do custo de vida. O custo de vida na Alemanha é elevado, né? E cada vez eu via que a vontade, o sonho estava mais distante, né? E aí eu percebi que talvez eu quisesse escalar o prédio de uma vez, né? E o que eu precisaria mesmo era subir degrau por degrau. Bom, nem vou falar que depois desse processo todo cheguei em Portugal e realmente me encantei com o país e não tenho planos de mudar daqui. Mas talvez seja o seu caminho, Portugal. Independente de você querer de fato morar aqui ou ir futuramente para um outro país. E quando digo que mudar para a Europa é fácil, mas não é simples, e apesar de que todo mundo sabe que o cidadão da União Europeia pode viajar ou residir em qualquer dos países da União Europeia, conforme falei nesse vídeo aqui, esse processo é um processo bem complexo, né? E tem questões bem importantes aí envolvidas que, se não forem bem cuidadas, se não for conduzido de forma correta, pode gerar um prejuízo aí para você financeiro, uma perda de recurso, ou mesmo de tempo, e até mesmo melar o seu sonho de morar na Europa. No Brasil, eu era gestor, né? Trabalhava com previdência e estava sempre envolvido com vários projetos, né? Trabalhava muito com projeto. Mas nunca tinha feito nenhum projeto pessoal, como de realizar meu sonho de ir morar na Europa, por exemplo. E quando meu filho nasceu, que veio a necessidade de mudar a questão de tratamento de saúde dele, aí que eu pensei, né? Por que eu não desenvolvo um projeto para que eu possa mudar com minha família, né? Então foi aí que eu comecei a trabalhar nisso. Eu sabia como profissional que muitas vezes a gente fica só no desejo e não põe no papel. Então eu precisava de fato transformar isso num projeto. Era a forma de ver acontecer. Então eu passei a pesquisar e reunir toda a informação que eu podia sobre esse processo de mudança para Portugal. E o problema é que muita informação do que eu vi estava desatualizada, ou confusa, ou mesmo divergente. E além disso, pouca coisa sobre quem tem dupla nacionalidade, que tem questões específicas, né? E pior, né? Eu ia nas redes sociais buscar informação, o que eu mais via era desestímulo, né? Das pessoas que estavam querendo mudar. Acho assim, as pessoas têm a sua opinião sobre a realidade do país, mas desestimular realmente uma pessoa que está ali buscando um apoio, uma informação. Bom, o mais estranho é que a maioria das pessoas que estão desestimulando não estão no Brasil, né? Comecei a filtrar essas informações e separar os dados para começar a trabalhar o projeto, né? Isso demorou bastante tempo mesmo. E comecei a me organizar e planejar os passos do momento que eu decidi que mudaria de país, pensando até o momento que chegaria e fixaria a residência em Portugal. E é nesse ponto que eu chamo a atenção. Acho que todo mundo já ouviu falar daquela pessoa que mudou de país, pegou suas coisas, foi com a cara e com a coragem e deu tudo certo, né? Algumas pessoas dizem assim, foi sorte. Bom, de qualquer forma eu penso que não dá para contar com a sorte para mudar de país. De até mudar de vida, né? Precisa se planejar de fato. Inclusive assim, quando a pessoa que dá alguma coisa errada, a pessoa fala, não deu sorte. Não dá, né? Sinceramente, eu acredito no planejamento e na organização. Se você sabe o que quer, sabe o que é preciso para alcançar, está organizado para executar as ações necessárias para alcançar, aí não tem erro.
Então você vai chegar lá e aí não precisa contar com a sorte. E qual a melhor forma de se fazer um bolo? Com a receita. Então você pega os ingredientes, pega lá o ovo, separa o ovo, o leite, a manteiga, a farinha de trigo, o fermento. Então, separa os ingredientes, depois você vai preparar numa ordem específica. Você vai colocar lá o ovo, bate a clara, separa, depois coloca lá a farinha de trigo, leite e os outros ingredientes. Quase falei a receita do bolo completa aqui. Cada degrau, a meta, são os passos e os prazos que devem ser cumpridos. Então, no primeiro degrau lá do passaporte, você tem que executar isso dentro do prazo que você definiu, para depois passar para o segundo degrau. Então, essa execução, na verdade, uma vez executado, você cumpriu, deu o primeiro passo no degrau, você vai para o próximo passo. E assim por diante. Isso leva um tempo. Então, você tem que colocar prazos realistas, né? E que você possa, de fato, alcançar. Eu acredito que no processo de mudança, o planejamento e a organização são muito importantes. E tem muita gente que confunde planejamento com organização. Acham que é a mesma coisa, né? Mas eles têm as suas particularidades. O planejamento é uma jornada, né? Bem definida, que você vai avaliar os caminhos, os riscos, para chegar no seu destino. É um norte, né? Um norte que você vai seguir. E para você planejar, você pode começar fazendo algumas perguntas. Por exemplo, o que eu quero, como eu posso fazer, do que eu preciso, quanto tempo isso vai levar, qual o custo disso, e se der errado, o que eu posso fazer se der errado, entre outras perguntas. Já se organizar é colocar cada coisa no seu lugar. Então, um exemplo, né? Você vai fazer um churrasco. E aí você já se planejou, né? Já fez tudo que precisava fazer. E aí foi fazer as compras. Aí procura a lista, cadê a lista? Não acha a lista de compras, né? Então atrasou o churrasco, ficou frustrado porque atrasou o churrasco. Enfim, né? Você viu que não se organizou o churrasco. Então, se você tivesse colocado, ou se você tivesse o hábito de colocar a lista do churrasco sempre no mesmo lugar, ou salvar uma pasta no computador e colocar ali a lista do churrasco, você seria muito mais prático e eficiente, não é? Então, trazendo planejamento e organização para o projeto de mudar para Portugal, você tem que estabelecer metas com prazos alcançáveis, priorizar e ordenar essas atividades, fazer uma lista de problemas, utilizar uma agenda com data para acompanhar esse processo, esse projeto, né? E principalmente haja, né? Porque ter iniciativa não leva ninguém a lugar algum. Tem que ter acabativa mesmo, tem que terminar o que começou. Então, planeje, né? Decida, planeje e realize. E para montar suas metas ou degraus, você deve considerar a sua situação específica, particular. Tem gente que está indo para Portugal para trabalhar, outros estão indo para estudar, outros para ser já aposentados, para usufruir da aposentadoria com renda. Tem gente que está deixando patrimônio no Brasil, tem gente que não, tem gente que tem recurso para se manter bastante tempo em Portugal, tem outros que não, que vão precisar arranjar emprego logo em seguida. Então, cada realidade é uma. Você deve considerar a sua realidade. Você pode ter família, você pode estar indo sozinho, pode ter filhos. Então, isso tudo conta nesse processo. E aí não existe receita de bolo, né? Cada situação deve ser tratada de forma específica. Agora ficou mais claro? E além disso tudo que eu falei sobre planejamento, você tem que ser flexível, porque por vezes os planos mudam e é necessário, importante, manter o foco. No nosso caso, a gente estava com tudo planejado, vindo para Portugal e de repente veio a pandemia, quer dizer, um fato que ninguém previa, né? E a gente, lógico, balançou, ficamos aflitos, preocupados, mas a gente manteve o foco aí, paciência, perseverança, e fomos nos adaptando aí nesse processo. Tinha muita coisa acontecendo, tivemos vários voos cancelados. Tinha voo que saía de Brasília direto para Lisboa. E nesse período estava saindo só voo do Rio e de São Paulo.
E aí a gente teve que ir para São Paulo para conseguir pegar um dos voos com as crianças, mais um monte de coisa que a gente estava mudando com as caixas. É, e essa caixa com brinquedos das crianças, aquela confusão toda. E a gente teve que se adaptar à realidade. Então saiu um pouco dos planos do que estava originalmente, mas a gente manteve o foco. Isso que várias coisas aconteceram, o Airbnb cancelado, o serviço aqui em Portugal era só mediante agendamento, então os prazos que a gente tinha calculado já não estavam mais casando. Então isso tudo foi bem complexo, mas deu tudo certo e a gente acabou entrando e tá aí o resultado. Cara, olha isso. O Johannes fez um trenzinho com as caixas. Ficou demais. Dá um alô aí, amor. Ficou massa, Hans. Dá oi, filho. Agora eu posso rir, né, da cena, né? Mas lógico que deu uma super preocupação. A gente teve que andar pelo terminal de São Paulo lá, saindo de um terminal indo para o terminal de voo internacional. Andamos muito, estava com o voo em cima, correndo com caixa, com carrinho, com criança. Mas a gente manteve a positividade. Acho que é importante, inclusive eu acho que foi determinante para a gente. Inclusive, carrinho de bebê, por exemplo, a gente conseguiu, não sei porque, um anjo que estava lá que acabou ajudando a gente no sentido da gente não pagar. Porque meus filhos já eram maiores, a gente manteve o carrinho por conta do risco de contágio aí, das crianças ficarem correndo pelo aeroporto. Então, várias coisas que foram acontecendo assim, talvez a positividade tenha ajudado, né, a gente. Inclusive, quando a gente chegou lá na alfândega, né, com essa quantidade de caixas, e essas caixas, a maioria é tudo brinquedo, porque o que a gente queria trazer de verdade das crianças é a história deles aqui, né, que eles pudessem se identificar. Né? Porque sai de um lugar, muda para outro lugar, eu acho que é importante para que eles não percam totalmente essa conexão. Então, basicamente foram mais brinquedos, lógico, nossas coisas pessoais, fotos e tal, mas a gente deixou muita coisa para trás. E nesse processo todo, esse carrinho aí, fui com corda, amarrei um carrinho no outro, coloquei as caixas, preparei as caixas de uma forma que a gente conseguisse transportar. E chegando, passando pela alfândega, os fiscais já ficaram olhando, eu falei, vamos parar, né? Pela quantidade de caixa que a gente tem. Muito embora não tivesse nada demais, né? A gente estava tudo certinho, mas eu tinha quase certeza que ia parar. Mas eu falei, mas vamos lá, né? E passei pelo lado ali que o não nada a declarar, né? E aí todos ficaram parados olhando a cena, os carrinhos passando, aí um dos portugueses falou assim, isso eu nunca vi. Essa foi muito boa. Eu sei que agora eu conto a história rindo, mas realmente assim, o processo todo foi intenso. E isso é para dizer que pode acontecer num processo de mudança que o seu planejamento não saia como você fez. Mas lógico, você planejar, a chance de dar certo é muito maior, obviamente. Né? E outra questão, né? Uma dica que eu dou. Se você não conhece Portugal, ou se você já foi só de férias, só a passeio, e tem condição, né, de fazer isso, eu sugiro que você vá antes para conhecer um pouco das cidades, mas não com uma visão de turista, né? Uma visão de quem vai morar. O que acontece? Cada cidade tem uma particularidade. Então, a depender da sua intenção de morar, qual vai ser o seu objetivo, a sua situação específica. Por exemplo, se você está vindo para trabalhar, os locais onde tem mais trabalho são Lisboa, Porto, né? São as maiores cidades. Né? Então, se você quer economizar na questão do arrendamento, né, o aluguel, ou se você pretende comprar um imóvel, não sei, a sua situação, as cidades do interior são mais em conta. Quanto menor a cidade, talvez o custo seja menor. Né? Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. Fora a questão da cultura. Né? Cada cidade tem uma cultura. Quanto maior a cidade, Lisboa, por exemplo, Lisboa e Porto, né? As pessoas estão mais acostumadas com a questão do turismo. Então,
você vai ter mais fácil adaptação, talvez, do que numa cidade muito pequena e que tenham poucos habitantes, né? A gente tem que lembrar que no Brasil as cidades são enormes, né? Por exemplo, São Paulo, praticamente a população toda de Portugal, se não tiver mais. Então, você tem que ir com essa cabeça, quer dizer, precisa conhecer um pouco. Eu acho que não só essa questão da cultura, do local, ver se você realmente se enxerga ali naquele lugar, se aquela cidade te agrada, né? Às vezes você vai para o lugar em cima do que você lê só na internet e na experiência ao vivo ali, quando você está no local, você vê que não é aquilo que você imaginava. Então a dica que eu dou se puder ir antes, vá. Se não puder, né? Google. Lá no Google Maps, busca a cidade que você já, vamos dizer que você já tenha pesquisado antes sobre as cidades principais que você deseja mudar. Vai no Google Maps e dá uma caminhada pelo Google Maps, como se você estivesse saindo pelas ruas ali da cidade. Então vai olhando em volta, vai vendo os locais e busque muita informação. Sempre informação é muito bem-vinda. Naquele vídeo da minha história, eu coloquei um pouco desse processo que eu vivi de ir até Portugal, né? Eu vim antes para Portugal, viajei, conheci e foi ali que me apaixonei pelo país de fato. Mas eu também fui olhando as cidades não só com olho de turista, né? Eu ali já comecei a olhar, vendo as possibilidades, vendo o que para mim ou para minha família, o que se encaixaria melhor. Então, eu acho que isso é importante. Se você não tiver isso, quer dizer, busque informação, mais informações possíveis, para que você venha o mais próximo do que você acha que é a cidade. Mas lógico, você só vai saber disso de fato quando você pisar o pé. E aí a importância de repente conseguir vir antes. De qualquer forma, no meu caso, eu mudei meses antes, eu vim aqui para Portugal para dar uma olhada em tudo, porque tenho 2 filhos, precisava ver escola, precisava ver o local onde que a gente iria ficar, adiantar uma série de documentos que eu queria adiantar, não queria chegar e de repente ficar na loucura, e isso foi fundamental porque a gente mudou num processo bem complexo, foi a pandemia. Então, vamos dizer assim que se você se prepara antes, você não tem tantos sustos. Pode ter de fato outros sustos, mas não tantos. No meu caso, eu estava entre 2 cidades, né? Porto e Braga. E no Porto, quando eu cheguei lá, que eu me apaixonei, assim, porque Porto é realmente fenomenal. Olhei assim os imóveis, o que daria para arrendar ali, e no primeiro momento vi que estava muito acima do que eu esperava, né? Portugal, muito embora tenha caído um pouco o valor dos arrendamentos, dos aluguéis, né? E também dos imóveis para comprar, mas ainda assim estava bem caro. E além disso, né? Estava procurando locais, então acabei parando não lembro o concelho, que é o bairro, né? Vamos dizer assim, a freguesia, que é o bairro. Mas lembro que o preço estava legal do imóvel. Fui visitar, gostei bastante, assim, arrumado, mobilado, que aqui chama mobilado, né, que é mobiliado. E me interessei. Então marquei um retorno para o apartamento, já com o senhorio, né, que é o proprietário. E aí me deu na cabeça de perguntar. Então desci, tinha um Pingo Doce, que é um mercado, Pingo Doce perto, e tinha um policial ali. Então eu aproveitei e perguntei pro policial. Falei, tudo bem, não sou daqui, tô no processo de mudança. Eu queria saber, aqui a região é tranquila? Eu perguntei isso até porque a gente já tinha levado alguns sustos no Brasil, eu queria isso aqui também, né? Então fui lá e perguntei pro policial. O policial falou, olha só, não que você vai ser assaltado no meio da rua. Isso assim, não acontece aqui. Mas aqui é uma região onde tem um tráfico, quer dizer, as pessoas
as pessoas consomem drogas por aqui. É uma região do Porto que é mais complicada. E aí ele falou, eu falei, tenho filhos pequenos, por isso que eu tenho essa preocupação. Ele falou, você aqui nesse parque aqui embaixo, aí apontou, falou assim, tem muito usuário de droga. Então o risco é você estar brincando com seu filho, de repente ele ser espetado no pé por uma seringa, por exemplo. Aí aquilo ali me apavorou. Eu falei, não, aqui não é para mim. Embora assim, o preço do imóvel fosse super interessante, mas eu preferia pagar um pouco mais ou ficar no imóvel menor do que ficar limitado com meus filhos dentro de casa. Então assim, cada um tem a sua, vamos dizer, a sua régua, né? Sabe o que é melhor para si, para sua família. No meu caso, eu estava priorizando a segurança. Eu acho que uma coisa para mim que era fundamental na mudança de país, além de outras questões, lógico, tinha a questão de saúde do meu filho, mas além disso tudo, era a segurança deles e a nossa. Então, assim, como a área eu achei estranho mesmo, eu estava chegando, olhei para o lado assim, vi umas pessoas, assim, usuário de droga ali, e aquilo já me deu uma má impressão, ainda bem que eu perguntei. Então, assim, quando você tem a oportunidade de conhecer antes, você pode perguntar, né? Então, sugiro assim, pergunte antes, ou mesmo se você já vier em definitivo e for ficar em algum lugar ainda provisoriamente, um Airbnb, por exemplo, antes de arrendar um imóvel, alugar um imóvel, ou mesmo se você for comprar, pergunte. Veja se lá na região é tranquila, se às vezes você visita de dia, de noite é barulhento, por qualquer motivo, é uma região que tem, sei lá, casa noturna, não sei. Outra questão também, vizinhos, né? Isso se aplica a qualquer país. Às vezes a gente muda, chega no imóvel, visita, acha lindo, é isso que eu quero, e de repente tem uns vizinhos em cima assim que vão te dar muita dor de cabeça. Então assim, não custa nada, sabe? Visitou, chega lá, se tiver um morador saindo, pergunta, fala que está alugando um imóvel tal, se ele sabe de muito barulho ali na região, melhor no imóvel, nos vizinhos e tal. Assim, eu acho que tudo é válido, sabe? A gente costuma já olhar, eu acho que há pouco tempo atrás, Portugal, você não tinha essa opção. Estava tão inflado, assim, tanta gente buscando imóvel, que abria um imóvel, estava todo mundo correndo ali para alugar e pagando aluguéis adiantados, arrendando assim com valores altíssimos. Mas hoje eu acho que a gente tem que, às vezes nas adversidades, como a pandemia, surgem as oportunidades. Então hoje está muito mais tranquilo de você simplesmente escolher. Hoje você consegue, você ainda tem muito imóvel. Nessa situação, muita gente foi embora, então acho que o preço baixou um pouco, tem mais imóveis, então dá para você pesquisar melhor, né? Assim, então o que eu sugiro é isso. Se puder viajar antes, viaje, se não puder, busque informações, YouTube, tudo que você puder. Tem muitos vídeos aí que são bem legais, que as pessoas postam sobre a cidade, fazem um tour, contam às vezes detalhes da cidade. E as redes sociais, muito embora tenha que filtrar muita coisa ali, mas dá para colher informações também. Então assim, vai vendo se o que está sendo dito ali é consistente, se outras pessoas falam a mesma coisa. Então é possível garimpar isso aí, e se você não tiver a oportunidade de visitar, de fato, com antecedência, pelo menos ter uma base antes de mudar. Isso eu acho bem importante. Por isso que eu digo que mudar de país é fácil, mas não é simples. Eu que já passei por uma série de situações e estou passando ainda, estou vivendo, estou conhecendo, eu gostaria de trazer essas informações, as dicas, conteúdos que de fato possam contribuir com você que deseja morar em Portugal, na Europa de uma forma geral, trazendo esses conteúdos aí toda semana. Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado. Se você quiser fazer algum comentário, sugerir algum tema para os próximos vídeos, fazer críticas, elogios, ou simplesmente fazer algum comentário, eu vou de fato responder a tudo com muito gosto. Aproveito para dizer que o Trajeto Portugal está nas redes sociais, está no Instagram, no Facebook, no YouTube, @Trajeto Portugal. E é isso, gente. Obrigado aí por seu tempo.
Melhores cumprimentos e até o próximo vídeo.